Olá, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma isenção, que é a isenção do ganho de capital sobre a venda de um imóvel. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como é que funciona e hoje eu trouxe até material. E como de praxe, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal e dar o like nesse vídeo, se ao final ele te ajudou de alguma forma, ou se ajudou alguém da sua família. Desse jeito, você vai estar contribuindo muito para o crescimento aqui do canal e eu vou poder te ajudar cada vez mais. Mas, como eu disse no início, hoje eu trouxe um arquivo para compartilhar aqui com vocês, certo? E vai ser até um artigo interativo, que eu separei umas páginas que eu posso escrever e tudo, para a gente ficar mais à vontade. Vamos supor que hoje é tipo uma aula, tá? Sobre isenção do imposto de renda com a venda de um imóvel. Imagine que você pudesse obter isenção de parte ou de todo o valor que iria pagar com imposto de renda na venda de um imóvel. Maravilhoso, não é? Porque, para você que não sabe, o imposto de renda ele costuma ter uma alíquota de 15% sobre o poder aquisitivo daquela negociação. Mas, antes de mais nada, antes de começar a tratar do tema da isenção em si, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de renda, certo? O imposto de renda é um imposto de competência federal, ou seja, é um imposto da União, e como o próprio nome já diz, ele incide sobre a renda. Mas, além disso, além de incidir sobre a renda, ele também incide sobre proventos de qualquer natureza. E tem como fato gerador a disponibilidade econômica ou jurídica, certo? Vou explicar um pouquinho para vocês. Esse artigo 43 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ou seja, ele tem duas hipóteses de incidência: a renda, propriamente dita, e os proventos de qualquer natureza. Mas não só isso, certo? Não só isso. Ele, no seu inciso 1º e 2º, ele diz que ele tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica da renda, ou seja, a renda é entendido como um produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E no inciso 2, ele traz que também incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza. Esses proventos de qualquer natureza são entendidos como qualquer tipo de acréscimo patrimonial, certo? Que não estejam compreendidos no parágrafo anterior, ou seja, no inciso anterior. Ou seja, não é uma renda que veio do produto de um capital ou do trabalho, ou da combinação de ambos, ok? O fato gerador, ou seja, muitos leigos ficam em dúvida o que é o fato gerador. Mas o fato gerador nada mais é do que um fato ocorrido no nosso mundo jurídico. E, de acordo com o artigo 43 do CTN, ele também já traz o conceito do fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Isso significa, por exemplo, que essa renda ou esse provento, ele tem que estar disponível, tem que fazer parte do patrimônio do contribuinte. Ele não basta estar previsto,
certo? Ele tem que estar disponível no patrimônio do contribuinte para poder incidir esse fato gerador do imposto de renda. Muita gente me pergunta a respeito do recebimento, certo? Tanto de honorários judiciais, quanto de valores que estão retidos judicialmente. Aquele valor ali não está ainda disponível para o contribuinte. O contribuinte ainda não recebeu aquele valor, embora ele já tenha ganhado o processo, esteja, na maioria das vezes, numa conta judicial disponível para ele buscar a qualquer momento, aquilo ali ainda não se tornou disponível de fato no patrimônio do contribuinte, certo? Ele pode se tornar disponível no momento que o contribuinte for lá e solicitar o alvará para que vá direto para a conta dele. Inclusive, quando é judicial, costuma-se incidir o imposto de renda já direto na fonte. Eu até esqueci de colocar aqui nesse material, mas a alíquota, ela inicia com 15% e pode ir até 22,5%, a depender do valor do imóvel, a depender do ganho de capital que você for obter com a venda desse imóvel. Mas, aproveitando que eu falei sobre ganho de capital, eu coloquei aqui para vocês. Para quem ainda não sabe, o que é ganho de capital? Nada mais é do que o lucro que o contribuinte, que a pessoa obteve com a venda de algum bem. Nesse caso, a gente está falando de bem imóvel, mas pode ser de bem imóvel ou de direitos. Quando o valor da venda ela for maior, certo? Estou fazendo aqui um sinalzinho de maior, né? Para quem lembra aí das aulas de matemática. Quando a venda for, o valor da venda for maior do que o valor da compra, vai incidir essa alíquota de 15%, no mínimo, sobre o valor desse lucro, certo? Ou seja, se você comprou um imóvel por 200 mil, certo? Mas vendeu. Nossa. Tá bem difícil aqui de ler essa parte, mas vamos lá. Mas vendeu por 500 mil, qual é o ganho de capital que você vai ter aqui? 300 mil. Concordam? E sobre esse valor de 300 mil, é que vai incidir a alíquota, nesse caso, de 15%, certo? Porque é a alíquota mínima, nesse caso específico, seria a alíquota de 15%. Mas aí é que tá. Vamos chegar no ponto da nossa aula, e eu vou até parar de compartilhar aqui com vocês para voltar para mim, tá? O contribuinte sempre vai precisar pagar esse valor a título de ganho de capital. E eu digo para você que não, porque uma maneira eficaz de planejar a incidência desse lucro sobre a venda do patrimônio é observar o ano de aquisição do imóvel ou o ano de incorporação desse imóvel. Nesse caso, se você observar esse ano de aquisição ou de incorporação do imóvel, é possível reduzir o imposto sobre o ganho de capital em até 100%. E essa redução independe do valor do imóvel, certo? Ela diz respeito apenas ao ano de aquisição ou incorporação e da legislação, que traz apenas o ano e o percentual de redução. A legislação não traz estipulação mínima ou máxima para o valor do imóvel, certo? E isso é um benefício maravilhoso. De acordo com o artigo 18 da Lei 7.713, de 88, para a apuração do valor a ser tributado no caso de alienação de bens imóveis, poderá ser aplicado um percentual de redução sobre o ganho de capital apurado, segundo o ano de aquisição ou incorporação do bem, de acordo
com a seguinte tabela. E aí eu volto a compartilhar com vocês o nosso material para vocês analisarem essa tabela comigo, tá? Aqui eu coloquei a tabela de redução sobre o ganho de capital com a venda de imóveis, de acordo com esse artigo 18 da Lei 7.713. Ou seja, se o seu imóvel ele foi adquirido, certo? Ou incorporado até o ano de 1969, você tem 100% de redução do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, naquele nosso caso específico, certo? Aqui, dos 300 mil, ele não iria pagar 15% sobre 300 mil. Ele ia pagar zero. Ele ia ter isenção de 100% sobre esses 15%, certo? E assim vai. No ano de 1970, 95%, até que você chega no ano de 1988, onde tem-se 5% de desconto. É maravilhoso. Essa isenção é uma coisa assim que, como eu disse para vocês no início, muita gente desconhece. Como vai fazer essa apuração? Como é que o contribuinte consegue fazer essa apuração? O programa de apuração do ganho de capital, ele foi desenvolvido pela Receita Federal, tá? Ele é um programa, inclusive o de 2022 ele já está disponível. Ele é um programa desenvolvido pela Receita Federal e é possível que o contribuinte faça uma simulação do valor e posteriormente transfira essa simulação lá naquele programa de apuração do ganho de capital para a declaração do imposto de renda, do ajuste anual do imposto de renda. Por informação da própria Receita Federal, no ano passado, os dados apurados pelo programa podem ser armazenados e transferidos para a declaração do ajuste anual do imposto de renda do exercício de 2021, ano calendário de 2020, quando da elaboração da mesma. Essa informação foi informação que a Receita Federal deu no ano passado, como eu disse para vocês, em 2021. Portanto, ao vender um imóvel, esteja sempre atento às informações da data de aquisição e da data de incorporação para conseguir esse benefício do desconto sobre o ganho de capital. Mas vocês podem estar se perguntando, Natália, como é que eu faço para preencher esse programa de ganho de capital? Como é que eu faço para preencher? É muito fácil. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui um print, certo? Do programa de apuração de ganho de capital. Aqui do lado tem todas as fichas demonstrativas, inclusive de bens móveis. Só que hoje a gente está falando sobre isenção relacionada aos bens imóveis, tá? Tanto é que está aqui, bens imóveis. Aqui você vai preencher facilmente a especificação do bem, onde o imóvel está localizado, a rua, enfim, tudo isso. Aqui, nessa segunda abinha, você vai colocar o ano da aquisição, porque é a partir daqui que o programa ele vai fazer toda a apuração, se deve ou não incidir ganho de capital e quanto seria a depender da data de aquisição do imóvel. E quando eu falo da data de aquisição, eu também quero dizer da data da incorporação também, tá? Que aí lembra que o artigo 18, ele traz essas duas possibilidades. Trouxe para vocês também aqui. Ah, tá. Aqui também tem adquirentes. Aqui são as pessoas que adquiriram. E trouxe para vocês um detalhe sobre a operação. Porque aqui em dados da operação, você vai falar sobre a natureza, de que forma foi, se foi a prazo ou a prestação, a data que foi alienado, o valor de alienação, se houve custo de corretagem, certo? E se já houve anteriormente a alienação parcial desse bem. Tudo isso é bem intuitivo dentro do programa
de apuração de ganho de capital. Então, para obter essa isenção aqui, você só precisa de duas coisas. A informação, que vocês já conseguiram agora, e todos os documentos para fazer o preenchimento de forma correta. Não é difícil fazer essa apuração, como eu mostrei para vocês aqui. É um programa muito intuitivo. E, ao final, ele pergunta se você quer fazer essa extração dessas informações para a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, vocês não vão precisar fazer tudo isso de novo lá. O imposto de renda, a declaração do imposto de renda já vai constar com essas informações aqui, tá? Aqui, na última página do arquivo, eu coloquei o QR Code, caso vocês se interessem em seguir a nossa página do Instagram, onde eu publico dicas diárias sobre direito tributário e ou direito imobiliário. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Cada vez mais estou me especializando para trazer formas de diminuição de passivo, formas de isenção, formas de planejamento tributário para diminuir a quantidade de tributos que nós pagamos aos entes públicos de forma legal, porque tudo que eu vou trazer aqui para vocês está dentro, está conforme a legislação, ou seja, essa isenção que eu apresentei para você hoje tem base legal, inclusive nesse artigo, que você pode pausar e verificar novamente. Agora, é óbvio, se você tentou fazer algum tipo de operação e não deu certo pelo programa de apuração de ganho de capital, eu sugiro que você contrate um tributarista especializado para entrar ou com um mandado de segurança ou com uma ação para a obtenção de isenção desse ganho de capital com a venda do imóvel por via judicial, certo? Mas, como eu informei para vocês, é de fácil acesso, é de fácil verificação através do próprio programa da Receita Federal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje mais uma vez. Até o próximo vídeo.